O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, é um livro que explora a ciência por trás da criação e reforma de hábitos. Olá, eu sou Charles Duhigg, autor de O Poder do Hábito, um livro que se tornou um enorme sucesso de vendas no mundo todo, pois se aplica tanto à vida pessoal quanto à profissional. A obra é resultado de um longo estudo que realizei, pesquisando como os hábitos funcionam e, principalmente, como podem ser transformados. Baseado em histórias reais e cases de sucesso, o livro dá destaque à criação e manutenção de hábitos positivos. Ao longo da nossa vida, todos nós construímos alguns hábitos cotidianos que muitas vezes passam despercebidos. Tomar café da manhã, escovar os dentes, almoçar, ir para o trabalho, tomar banho, entre outros. Esses são padrões de comportamentos que repetimos por anos e anos, criando um processo de aprendizado e internalizando o conceito. Essas ações inconscientes são repetidas de forma automática com o tempo, já que o nosso cérebro busca maneiras de poupar esforço. Eu mesmo tive um hábito que gostaria de mudar. Toda vez que estava imerso na rotina do trabalho, levantava-me no meio do expediente para ir comer um cookie em um café próximo. Todos os dias era a mesma coisa. Encontrava uma deixa para ir ao café comer, o que fez com que eu acabasse engordando muito. Logo que percebi que aquilo tinha se tornado um hábito e passei a analisá-lo, me dei conta de que o gatilho não era fome, e nem a satisfação em comer um cookie, mas sim a necessidade de dar uma voltinha e socializar com as pessoas. Antes de continuar, vou te fazer um pedido. Estou tentando chegar aos primeiros 1000 inscritos aqui no canal Livros e Metanoia. Se esse assunto te interessa, por favor, inscreva-se no meu canal e ajude-me a alcançar meu objetivo, e vou continuar trazendo conteúdos de valor para você. Agora vamos aprofundar em cada capítulo do livro. Capítulo 1. O autor apresenta o loop do hábito, um modelo que explica como os hábitos funcionam. O loop do hábito é composto de 3 partes: deixa, um sinal ou evento que nos leva a fazer algo. Rotina, o comportamento que realmente executamos. Recompensa, o que nos motiva a fazer a rotina. Por exemplo, a deixa para fumar pode ser o estresse, a rotina pode ser acender um cigarro, e a recompensa pode ser a sensação de relaxamento. O loop do hábito é um processo automático que ocorre no nosso cérebro. Quando aprendemos a fazer algo repetidamente, o cérebro cria um caminho neural que permite que executemos a ação sem pensar muito. Esse caminho neural é o que nos permite fazer as coisas sem ter que pensar nelas. É o que nos permite dirigir, escovar os dentes e até mesmo conversar sem ter que pensar em cada movimento ou palavra. Os hábitos são uma parte importante da nossa vida. Eles nos permitem economizar energia e nos concentrar nas coisas que são importantes para nós. No entanto, os hábitos também podem ser prejudiciais. Por exemplo, hábitos como fumar, comer demais ou procrastinar podem ter um impacto negativo na nossa saúde, produtividade e felicidade. Se quisermos mudar um hábito, precisamos entender como ele funciona. Ao entender o loop do hábito, podemos começar a identificar as deixas e recompensas que nos levam a realizar o hábito. Uma vez que identificamos as deixas e recompensas, podemos começar a criar um novo hábito. Para criar um novo hábito, precisamos encontrar uma nova rotina que seja compatível com a nova recompensa que queremos. Por exemplo, se estamos tentando parar de fumar, podemos encontrar uma nova rotina que nos ajude a lidar com o estresse, como exercícios ou meditação. Mudanças de hábitos podem ser difíceis, mas são possíveis. Ao entender o loop do hábito, podemos começar a criar hábitos que nos ajudem a alcançar nossos objetivos. Aqui estão algumas dicas para mudar hábitos. Comece pequeno. Não tente mudar tudo de uma vez. Concentre-se em uma mudança específica e concentre-se nela até que se torne um hábito. Faça da mudança um prazer. Associe a mudança a algo que você gosta. Por exemplo, se você está tentando comer menos açúcar, pode associar isso a uma caminhada agradável ou a um tempo de leitura. Não desista. Mudar hábitos requer tempo e esforço. Não desista se você não ver resultados imediatos. Continue trabalhando na mudança e, com o tempo, ela se tornará um hábito. Capítulo 2. O autor apresenta 3 princípios que são fundamentais para entender como os hábitos funcionam. 1. O hábito é uma unidade de 3 partes. Todo hábito tem 3 partes: uma deixa, uma rotina e uma recompensa. A deixa é um sinal ou um evento que nos leva a fazer algo. A rotina é o comportamento que realmente executamos. A recompensa é o que nos motiva a fazer a rotina. Por exemplo, a deixa para fumar pode ser o estresse, a rotina pode ser acender um cigarro, e a recompensa pode ser a sensação de relaxamento. 2. O cérebro cria hábitos para economizar energia. Os hábitos são uma maneira eficiente do cérebro economizar energia. Quando aprendemos a fazer algo repetidamente, o cérebro cria um caminho neural que permite que executemos a ação sem pensar muito. Por exemplo, quando aprendemos a dirigir, no início precisamos concentrar-nos em cada movimento.
Com o tempo, porém, o cérebro cria um caminho neural que nos permite dirigir sem pensarmos em cada marcha, cada curva ou cada sinal de trânsito. 3. É possível mudar hábitos alterando as 3 partes da unidade. Se quisermos mudar um hábito, precisamos alterar uma ou mais das 3 partes da unidade. Por exemplo, se quisermos parar de fumar, podemos mudar a deixa evitando situações que nos levam a fumar. Podemos também mudar a rotina substituindo o cigarro por outra atividade, como tomar um copo de água ou fazer alguns exercícios. Ou, ainda, podemos mudar a recompensa, procurando outras maneiras de relaxar ou aliviar o estresse. Aplicando os princípios do capítulo 2 para mudar a minha forma de pensar. Os princípios do capítulo 2 podem nos ajudar a mudar a nossa forma de pensar de várias maneiras. Por exemplo, podemos usá-los para melhorar a nossa produtividade. Ao identificar as deixas que nos levam a procrastinar, podemos criar rotinas mais eficientes e recompensadoras. Reduzir o nosso estresse. Ao identificar as deixas que nos levam a comer demais, beber em excesso ou usar drogas, podemos criar rotinas mais saudáveis e gratificantes. Aumentar a nossa criatividade. Ao criar rotinas que nos permitam explorar novas ideias e experiências, podemos aumentar as nossas chances de ter insights criativos. Aqui estão alguns exemplos específicos de como utilizar os princípios do capítulo 2. Se você quer melhorar a sua produtividade, identifique as deixas que o levam a procrastinar. Você pode perceber que procrastina quando está entediado, quando está cansado ou quando está enfrentando um desafio difícil. Uma vez que você identifique as deixas, pode criar rotinas mais eficientes para lidar com elas. Por exemplo, se você procrastina quando está entediado, pode criar uma rotina que inclua pausas regulares para atividades que você gosta, como ouvir música ou ler. Se você quer reduzir o seu estresse, identifique as deixas que o levam a comer demais, beber em excesso ou usar drogas. Você pode perceber que essas ações são uma forma de lidar com o estresse. Uma vez que você identifique as deixas, pode criar rotinas mais saudáveis e gratificantes para lidar com o estresse. Por exemplo, se você come demais quando está estressado, pode criar uma rotina que inclua exercícios ou meditação. Se você quer aumentar a sua criatividade, crie rotinas que o levem a explorar novas ideias e experiências. Você pode, por exemplo, reservar um tempo todos os dias para ler, escrever ou conversar com pessoas de diferentes perspectivas. É importante lembrar que mudar hábitos requer tempo e esforço. Não desista se não ver resultados imediatos. Concentre-se em pequenas mudanças e, com o tempo, você verá uma mudança significativa na sua forma de pensar e agir. Capítulo 3. O autor apresenta a regra de ouro da mudança de hábitos. Não resista ao desejo, redirecione-o. A regra de ouro da mudança de hábitos é baseada na compreensão de que os hábitos são motivados por recompensas. Quando estamos tentando mudar um hábito, estamos essencialmente tentando mudar a recompensa que motiva o hábito. Se tentarmos resistir ao desejo de realizar o hábito, estaremos apenas aumentando o desejo. Isso ocorre porque o cérebro responde à resistência como se fosse um desafio. Quando nos deparamos com um desafio, o cérebro libera dopamina, um neurotransmissor que nos motiva a agir. A melhor maneira de mudar um hábito é redirecionar o desejo. Isso significa encontrar uma nova recompensa que seja compatível com o novo hábito que queremos criar. Por exemplo, se você está tentando parar de comer doces, pode tentar redirecionar o desejo de comer doces para algo mais saudável, como comer uma fruta ou beber um copo de água. A regra de ouro da mudança de hábitos é uma ferramenta poderosa que pode ajudá-lo a mudar qualquer hábito. No entanto, é importante lembrar que mudar hábitos requer tempo e esforço. Não desista se você não ver resultados imediatos. Continue trabalhando na mudança e, com o tempo, ela se tornará um hábito. Aqui estão alguns exemplos de como aplicar a regra de ouro da mudança de hábitos. Se você está tentando parar de fumar, pode tentar redirecionar o desejo de fumar para a sensação de liberdade que você terá quando estiver livre do cigarro. Se você está tentando perder peso, pode tentar redirecionar o desejo de comer demais para a sensação de bem-estar que você terá quando estiver em forma. Se você está tentando ser mais produtivo, pode tentar redirecionar o desejo de procrastinar para a sensação de realização que você terá quando completar uma tarefa. A regra de ouro da mudança de hábitos é uma ferramenta poderosa que pode ajudá-lo a mudar qualquer hábito. Experimente-a e veja como ela funciona para você. Aqui está um exemplo de como eu poderia aplicar a regra de ouro da mudança de hábitos para mudar um hábito meu. Um hábito que eu gostaria de mudar é o meu hábito de checar meu telefone constantemente. A deixa para esse hábito é o desejo de saber o que está acontecendo. A rotina é pegar meu telefone e verificar as notificações. A recompensa é a sensação de estar atualizado com o que está acontecendo no mundo. Para mudar esse hábito, eu poderia tentar redirecionar o desejo de saber o que está acontecendo para algo mais produtivo.
Por exemplo, eu poderia tentar redirecionar o desejo para o hábito de ler as notícias ou para o hábito de aprender algo novo. Para fazer isso, eu poderia criar uma rotina que me permita fazer uma dessas atividades depois de verificar meu telefone. Por exemplo, eu poderia decidir que, depois de verificar meu telefone, vou ler as notícias por 15 minutos. Isso ajudaria a reduzir a frequência com que eu verifico meu telefone, pois eu estaria associando o desejo de saber o que está acontecendo a uma atividade mais produtiva. Experimente aplicar a regra de ouro da mudança de hábitos a um hábito que você gostaria de mudar. Veja como funciona para você. Capítulo 4. O autor apresenta o modelo de mudança de hábitos de Prochaska e de Clemente, um modelo amplamente utilizado para ajudar as pessoas a mudar seus comportamentos. O modelo de mudança de hábitos de Prochaska e de Clemente descreve 6 estágios que as pessoas passam ao mudar um hábito. Preconcepção. Nesta fase, a pessoa está ciente de que precisa mudar um hábito, mas ainda não está pronta para tomar medidas. Preparação. Nesta fase, a pessoa está comprometida em mudar o hábito e está começando a tomar medidas para isso. Ação. Nesta fase, a pessoa está tomando medidas ativas para mudar o hábito. Manutenção. Nesta fase, a pessoa está trabalhando para manter o novo hábito. Recaída. Nesta fase, a pessoa volta ao antigo hábito. O modelo de mudança de hábitos de Prochaska e de Clemente é útil para entender o processo de mudança de hábitos e para desenvolver estratégias para ajudar as pessoas a mudar seus comportamentos. Aqui estão algumas dicas para usar o modelo de mudança de hábitos de Prochaska e de Clemente. Identifique em qual estágio você está. Isso o ajudará a desenvolver estratégias apropriadas para a sua situação. Faça um plano de mudança. O plano deve incluir metas específicas, prazos e estratégias para atingir essas metas. Obtenha apoio. Ter pessoas que o apoiam pode ajudar a aumentar suas chances de sucesso. Se você está tentando mudar um hábito, o modelo de mudança de hábitos de Prochaska e de Clemente pode ser uma ferramenta valiosa. Capítulo 5. O autor apresenta o papel dos ambientes na criação e reforma de hábitos. Duhigg começa o capítulo com uma história sobre Philip Zimbardo, um psicólogo da Universidade de Stanford, que realizou um experimento famoso chamado a prisão de Stanford. No experimento, Zimbardo recrutou 24 estudantes universitários saudáveis e os dividiu em 2 grupos, prisioneiros e guardas. Os prisioneiros foram vestidos com macacões laranja e algemas e foram colocados em uma cela. Os guardas receberam uniformes pretos e bastões de plástico. O experimento foi planejado para durar 2 semanas, mas foi interrompido após 6 dias. Os guardas começaram a se comportar de forma abusiva com os prisioneiros, e os prisioneiros começaram a se comportar de forma submissa. Zimbardo concluiu que o ambiente da prisão criou um padrão, que levou os guardas e os prisioneiros a se comportarem de maneiras que eles normalmente não se comportariam. Duhigg usa o experimento da prisão de Stanford para ilustrar o poder dos ambientes na criação de hábitos. Ele argumenta que os ambientes podem nos influenciar a realizar certos hábitos e nos desencorajar a realizar outros. O caso Starbucks também pode ser usado para ilustrar o ciclo do hábito. Os clientes da Starbucks têm um hábito de ir à cafeteria todas as manhãs. O gatilho é a hora do café da manhã, a rotina é ir à Starbucks, e a recompensa é a sensação de prazer ao tomar um café delicioso. O gatilho, a rotina e a recompensa podem ser qualquer coisa. Eles podem ser simples ou complexos. Eles podem ser conscientes ou inconscientes. No caso da Starbucks, os clientes podem mudar seu hábito de ir à cafeteria todas as manhãs para ir a um parque ou a uma biblioteca. Essas atividades também podem proporcionar prazer e satisfação. Duhigg diz que os ambientes podem influenciar nossos hábitos de 2 maneiras, através de deixas. As deixas são sinais ou eventos que nos levam a realizar um hábito. Por exemplo, se você está tentando parar de fumar, você pode ser mais propenso a fumar se estiver em um ambiente onde as pessoas fumam. Através de incentivos. Os incentivos são recompensas que nos motivam a realizar um hábito. Por exemplo, se você está tentando perder peso, você pode ser mais propenso a comer junk food se estiver em um ambiente onde a junk food está disponível. Para mudar um hábito, é importante identificar os ambientes que o incentivam a realizá-lo. Uma vez que você identificou esses ambientes, você pode começar a modificá-los para que sejam menos propícios ao hábito que você deseja mudar. Duhigg oferece algumas dicas para modificar o ambiente para mudar um hábito. Remova as deixas. Uma maneira de remover uma deixa é evitar o ambiente onde a deixa está presente. Por exemplo, se você está tentando parar de fumar, você pode evitar lugares onde as pessoas fumam. Adicione barreiras. Uma maneira de adicionar uma barreira é fazer com que seja mais difícil realizar o hábito. Por exemplo, se você está tentando perder peso, você pode remover os alimentos não saudáveis de sua casa. Crie incentivos. Uma maneira de criar um incentivo é recompensar-se por realizar o hábito.
Por exemplo, se você está tentando fazer exercícios regularmente, você pode se recompensar com um novo par de tênis. Duhigg conclui o capítulo dizendo que os ambientes têm o poder de mudar nossas vidas. Ele argumenta que, ao entender o papel dos ambientes nos hábitos, podemos criar ambientes que nos ajudem a realizar nossos objetivos. Aqui estão alguns trechos originais do livro que ilustram o papel dos ambientes na criação e reforma de hábitos. Os ambientes têm um poder profundo sobre nós. Eles podem nos fazer sentir felizes ou tristes, produtivos ou preguiçosos, confiantes ou inseguros. Eles podem até nos fazer ficar doentes ou saudáveis. Os ambientes são tão poderosos que podem mudar até mesmo nossos traços de personalidade. Um estudo descobriu que as pessoas que vivem em prédios de apartamentos são mais propensas a serem extrovertidas do que as pessoas que vivem em casas unifamiliares. Isso ocorre porque os prédios de apartamentos são mais sociais e oferecem mais oportunidades de interação. Os ambientes também podem influenciar nossos hábitos. Se você está tentando parar de fumar, é mais provável que você fume se estiver em um ambiente onde as pessoas fumam. Da mesma forma, se você está tentando perder peso, é mais provável que você coma junk food se estiver em um ambiente onde a junk food está disponível. Essas citações mostram como os ambientes podem ter um impacto significativo em nossos hábitos. Ao entender o papel dos ambientes, podemos criar ambientes que nos ajudem a realizar nossos objetivos. Capítulo 6. O autor apresenta o papel dos sistemas na criação e reforma de hábitos. Duhigg começa o capítulo com uma história sobre Charles Duhigg, o próprio autor do livro. Duhigg estava tentando criar o hábito de escrever todos os dias. Ele tentou várias coisas, mas nada parecia funcionar. Então, Duhigg decidiu criar um sistema para ajudá-lo a escrever. Ele decidiu que escreveria todos os dias às 6 horas da manhã, antes de ir trabalhar. Ele também decidiu que escreveria em um lugar específico, sua mesa de trabalho. O sistema de Duhigg funcionou. Ele começou a escrever todos os dias, e logo estava escrevendo um livro. Duhigg usa sua própria história para ilustrar o poder dos sistemas na criação de hábitos. Ele argumenta que os sistemas podem nos ajudar a realizar nossos hábitos de forma automática e consistente. Duhigg diz que os sistemas são compostos por 3 elementos. Um gatilho é um sinal ou evento que nos leva a realizar um hábito. Uma rotina é o comportamento que realmente executamos. Uma recompensa é o que nos motiva a realizar o hábito. Para criar um sistema, precisamos identificar esses 3 elementos para o hábito que queremos criar. Uma vez que identificamos esses elementos, podemos criar um sistema que nos ajude a realizar o hábito de forma automática e consistente. Duhigg oferece algumas dicas para criar sistemas para mudar hábitos. Comece pequeno. Não tente criar um sistema complexo demais. Comece com um sistema simples e vá adicionando elementos à medida que você se acostuma. Seja específico. Quanto mais específico for o seu sistema, mais provável é que ele funcione. Seja consistente. O mais importante é ser consistente com o seu sistema. Se você o fizer, eventualmente ele se tornará um hábito. Duhigg conclui o capítulo dizendo que os sistemas são a chave para a mudança de hábitos. Ele argumenta que, ao entender o papel dos sistemas nos hábitos, podemos criar sistemas que nos ajudem a realizar nossos objetivos. Aqui estão alguns trechos originais do livro que ilustram o papel dos sistemas na criação e reforma de hábitos. Os sistemas são como atalhos para o nosso cérebro. Eles nos permitem realizar hábitos de forma automática e consistente, sem ter que pensar muito. Os sistemas são tão poderosos que podem nos ajudar a mudar hábitos que achávamos que eram impossíveis de mudar. Os sistemas são a chave para a mudança de hábitos. Se você quer mudar um hábito, precisa criar um sistema que o ajude a fazer isso. Essas citações mostram como os sistemas podem ter um impacto significativo em nossos hábitos. Ao entender o papel dos sistemas nos hábitos, podemos criar sistemas que nos ajudem a realizar nossos objetivos. O capítulo 6 do livro O Poder do Hábito é um dos capítulos mais importantes do livro. Ele oferece uma compreensão profunda do papel dos sistemas na criação e reforma de hábitos. As dicas do capítulo 6 podem ser usadas para mudar qualquer hábito, desde os mais simples até os mais desafiadores. Capítulo 7. O autor apresenta o papel da recompensa na criação e reforma de hábitos. Duhigg começa o capítulo com uma história sobre Lisa Allen, uma jovem que estava tentando mudar seus hábitos. Allen estava lutando contra a obesidade, o tabagismo e o alcoolismo. Ela tentou várias coisas, mas nada parecia funcionar. Então, Allen decidiu procurar ajuda profissional. Ela encontrou um terapeuta que a ajudou a entender o papel das recompensas em seus hábitos. O terapeuta de Allen a ajudou a identificar as recompensas que a estavam motivando a realizar seus hábitos negativos. Em seguida, o terapeuta a ajudou a encontrar novas recompensas que a motivariam a realizar hábitos mais positivos. Allen começou a fazer mudanças em sua vida.
Ela começou a comer mais frutas e vegetais, começou a praticar exercícios regularmente e parou de fumar e de beber. Allen conseguiu mudar seus hábitos porque entendeu o papel das recompensas. Ela identificou as recompensas que a estavam motivando a realizar seus hábitos negativos e encontrou novas recompensas que a motivariam a realizar hábitos mais positivos. Duhigg usa a história de Allen para ilustrar o poder das recompensas na criação e reforma de hábitos. Ele argumenta que as recompensas são essenciais para a criação de hábitos duradouros. Duhigg diz que as recompensas podem ser divididas em duas categorias. Recompensas externas são coisas que são dadas a nós por outras pessoas. Por exemplo, um pai pode dar um doce a um filho por ter se comportado bem. Recompensas internas são coisas que sentimos por nós mesmos. Por exemplo, uma pessoa pode se sentir bem consigo mesma por ter realizado uma tarefa difícil. Para criar um hábito, precisamos encontrar recompensas que nos motivem a realizar o hábito. As recompensas podem ser externas, internas ou uma combinação de ambas. Duhigg oferece algumas dicas para encontrar recompensas que nos ajudem a mudar hábitos. Pense no que você gosta. O que te motiva? O que te faz sentir bem? Pense no que você quer alcançar. O que você quer conseguir ao mudar seu hábito? Pense nas pessoas que são importantes para você. O que elas querem que você alcance? Duhigg conclui o capítulo dizendo que as recompensas são a cola que mantém nossos hábitos juntos. Ele argumenta que, ao entender o papel das recompensas nos hábitos, podemos criar hábitos que nos ajudem a alcançar nossos objetivos. Aqui estão alguns trechos originais do livro que ilustram o papel das recompensas na criação e reforma de hábitos. As recompensas são como combustível para nossos hábitos. Elas nos dão a motivação para realizar um hábito, mesmo quando é difícil. As recompensas são tão poderosas que podem nos levar a realizar hábitos que são prejudiciais para nós. As recompensas são a cola que mantém nossos hábitos juntos. Elas são o que nos faz repetir um hábito, mesmo quando não estamos pensando nele. Essas citações mostram como as recompensas podem ter um impacto significativo em nossos hábitos. Ao entender o papel das recompensas nos hábitos, podemos criar hábitos que nos ajudem a alcançar nossos objetivos. O capítulo 7 do livro O Poder do Hábito é um capítulo importante. Ele oferece uma compreensão profunda do papel das recompensas na criação e reforma de hábitos. As dicas do capítulo 7 podem ser usadas para mudar qualquer hábito, desde os mais simples até os mais desafiadores. Capítulo 8. O autor apresenta o papel da crença na criação e reforma de hábitos. Duhigg começa o capítulo com uma história sobre Bill Wilson, o fundador dos Alcoólicos Anônimos. O Wilson era um alcoólatra em recuperação que estava tentando ajudar outras pessoas a parar de beber. Ele acreditava que os alcoólatras precisavam de um sistema de apoio para mudar seus hábitos. O Wilson desenvolveu o programa dos 12 Passos, que é um sistema de apoio para alcoólatras em recuperação. O programa é baseado na crença de que os alcoólatras podem mudar seus hábitos se estiverem dispostos a trabalhar duro e se apoiarem uns aos outros. O programa dos 12 Passos foi um sucesso. Ele ajudou milhões de alcoólatras a parar de beber e a viver vidas mais saudáveis. Duhigg usa a história de Wilson para ilustrar o poder das crenças na criação e reforma de hábitos. Ele argumenta que as crenças podem nos ajudar a superar desafios e alcançar nossos objetivos. Duhigg diz que as crenças podem ser divididas em duas categorias. Crenças externas são crenças que são baseadas em informações que recebemos de outras pessoas. Por exemplo, uma pessoa pode acreditar que é difícil perder peso porque ouviu que é difícil de fazer. Crenças internas são crenças que são baseadas em nossas próprias experiências e percepções. Por exemplo, uma pessoa pode acreditar que é difícil perder peso porque ela já tentou e falhou antes. Para criar um hábito, precisamos ter crenças que nos ajudem a realizar o hábito. As crenças podem ser externas, internas ou uma combinação de ambas. Duhigg oferece algumas dicas para encontrar crenças que nos ajudem a mudar hábitos. Pense no que você sabe. O que você já aprendeu sobre o hábito que você está tentando mudar? Pense no que você acredita. O que você acredita ser possível? Pense em pessoas que admiram. O que elas acreditam? Duhigg conclui o capítulo dizendo que as crenças são o combustível que nos move em direção aos nossos objetivos. Ele argumenta que, ao entender o papel das crenças nos hábitos, podemos criar hábitos que nos ajudem a alcançar nossos objetivos. Aqui estão alguns trechos originais do livro que ilustram o papel das crenças na criação e reforma de hábitos. As crenças são como um filtro que influencia a forma como interpretamos o mundo ao nosso redor. Elas nos ajudam a decidir o que é possível e o que não é. As crenças podem ser tão poderosas que podem nos levar a realizar hábitos que são prejudiciais para nós. As crenças são o combustível que nos move em direção aos nossos objetivos. Elas nos dão a motivação para superar desafios e alcançar o sucesso. Essas citações mostram como as crenças podem ter um impacto significativo em nossos hábitos.
Ao entender o papel das crenças nos hábitos, podemos criar hábitos que nos ajudem a alcançar nossos objetivos. O capítulo 8 do livro O Poder do Hábito é um capítulo importante. Ele oferece uma compreensão profunda do papel das crenças na criação e reforma de hábitos. As dicas do capítulo 8 podem ser usadas para mudar qualquer hábito, desde os mais simples até os mais desafiadores. Capítulo 9. O autor apresenta o papel do autocontrole na criação e reforma de hábitos. Duhigg começa o capítulo com uma história sobre Roy Baumeister, um psicólogo que estudou o autocontrole. Baumeister descobriu que o autocontrole é como um músculo. Ele pode ser fortalecido com o uso, mas pode ser esgotado com o uso excessivo. Baumeister descobriu que as pessoas são mais propensas a ceder a tentações quando estão cansadas, estressadas ou deprimidas. Ele também descobriu que as pessoas são mais propensas a ceder a tentações quando estão em um ambiente que promove o consumo. Duhigg usa a história de Baumeister para ilustrar o papel do autocontrole na criação e reforma de hábitos. Ele argumenta que o autocontrole é essencial para mudar os hábitos. Duhigg diz que o autocontrole pode ser dividido em duas categorias. Autocontrole positivo é o esforço para fazer algo que é bom para nós, mas que é difícil. Por exemplo, uma pessoa pode usar o autocontrole positivo para se exercitar regularmente ou comer uma dieta saudável. Autocontrole negativo é o esforço para evitar fazer algo que é ruim para nós, mas que é tentador. Por exemplo, uma pessoa pode usar o autocontrole negativo para parar de fumar ou beber. Para mudar um hábito, precisamos ter autocontrole suficiente para superar as tentações que nos levam a realizar o hábito. O autocontrole pode ser fortalecido com o uso, mas é importante descansar e evitar situações que esgotem o autocontrole. Duhigg oferece algumas dicas para fortalecer o autocontrole. Durma o suficiente. O sono é essencial para o autocontrole. Alimente-se de forma saudável. Uma dieta saudável fornece ao corpo os nutrientes de que ele precisa para funcionar bem. Exercite-se regularmente. O exercício ajuda a melhorar o humor e a reduzir o estresse. Encontre um parceiro de apoio. Ter alguém para apoiar você pode ajudá-lo a permanecer no caminho certo. Duhigg conclui o capítulo dizendo que o autocontrole é o combustível que nos move em direção aos nossos objetivos. Ele argumenta que, ao entender o papel do autocontrole nos hábitos, podemos criar hábitos que nos ajudem a alcançar nossos objetivos. Aqui estão alguns trechos originais do livro que ilustram o papel do autocontrole na criação e reforma de hábitos. O autocontrole é como um músculo. Ele pode ser fortalecido com o uso, mas pode ser esgotado com o uso excessivo. O autocontrole é essencial para mudar os hábitos. Se não temos autocontrole suficiente, somos mais propensos a ceder a tentações e a manter os hábitos antigos. Existem coisas que podemos fazer para fortalecer o autocontrole, como dormir o suficiente, comer de forma saudável, exercitar-se regularmente e encontrar um parceiro de apoio. Essas citações mostram como o autocontrole pode ter um impacto significativo em nossos hábitos. Ao entender o papel do autocontrole nos hábitos, podemos criar hábitos que nos ajudem a alcançar nossos objetivos. O capítulo 9 do livro O Poder do Hábito é um capítulo importante. Ele oferece uma compreensão profunda do papel do autocontrole na criação e reforma de hábitos. As dicas do capítulo 9 podem ser usadas para mudar qualquer hábito, desde os mais simples até os mais desafiadores. Capítulo 10. O autor apresenta o papel da identidade na criação e reforma de hábitos. Duhigg começa o capítulo com uma história sobre Martin Luther King Jr. King era um líder do movimento pelos direitos civis que acreditava que as pessoas podiam mudar o mundo. Ele acreditava que a mudança começava com a mudança de identidade. King disse que as pessoas são motivadas a agir quando acreditam que são capazes de fazer a diferença. Ele disse que as pessoas são mais propensas a mudar seus hábitos quando acreditam que esses hábitos estão alinhados com seus valores e identidade. Duhigg usa a história de King para ilustrar o papel da identidade na criação e reforma de hábitos. Ele argumenta que a identidade é essencial para a mudança de hábitos. Duhigg diz que a identidade pode ser dividida em duas categorias. Identidade autoproclamada é a identidade que a pessoa acredita que tem. Por exemplo, uma pessoa pode se autoproclamar uma pessoa saudável, mesmo que não se comporte de forma saudável. Identidade socialmente construída é a identidade que as outras pessoas acreditam que a pessoa tem. Por exemplo, uma pessoa pode ser socialmente construída como uma pessoa preguiçosa, mesmo que não seja preguiçosa. Para mudar um hábito, precisamos nos ver como uma pessoa que realiza aquele hábito. Se nos vemos como uma pessoa saudável, somos mais propensos a comer uma dieta saudável e a praticar exercícios regularmente. Se nos vemos como uma pessoa preguiçosa, somos mais propensos a procrastinar e a evitar tarefas difíceis. Duhigg oferece algumas dicas para mudar a identidade. Repense seus valores. Quais são os valores mais importantes para você?
Como você gostaria de ser visto pelos outros? Faça pequenas mudanças. Comece com pequenas mudanças que você possa manter. À medida que você for tendo sucesso, você ficará mais confiante em sua capacidade de mudar. Encontre um grupo de apoio. Ter pessoas que acreditam em você pode ajudá-lo a manter o foco e a permanecer no caminho certo. Duhigg conclui o capítulo dizendo que a identidade é o que nos move em direção aos nossos objetivos. Ele argumenta que, ao entender o papel da identidade nos hábitos, podemos criar hábitos que nos ajudem a alcançar nossos objetivos. Aqui estão alguns trechos originais do livro que ilustram o papel da identidade na criação e reforma de hábitos. A identidade é como um filtro que influencia a forma como interpretamos o mundo ao nosso redor. Ela nos ajuda a decidir o que é possível e o que não é. As pessoas são motivadas a agir quando acreditam que são capazes de fazer a diferença. Elas são mais propensas a mudar seus hábitos quando acreditam que esses hábitos estão alinhados com seus valores e identidade. A identidade é o que nos move em direção aos nossos objetivos. Ela nos dá a motivação para superar desafios e alcançar o sucesso. Essas citações mostram como a identidade pode ter um impacto significativo em nossos hábitos. Ao entender o papel da identidade nos hábitos, podemos criar hábitos que nos ajudem a alcançar nossos objetivos. O capítulo 10 do livro O Poder do Hábito é um capítulo importante. Ele oferece uma compreensão profunda do papel da identidade na criação e reforma de hábitos. As dicas do capítulo 10 podem ser usadas para mudar qualquer hábito, desde os mais simples até os mais desafiadores. Capítulo 11. O autor apresenta o papel do ambiente na criação e reforma de hábitos. Duhigg relembra a história sobre Philip Zimbardo, um psicólogo que conduziu um experimento chamado Efeito da Prisão de Stanford. Zimbardo criou uma prisão simulada e recrutou estudantes universitários para serem prisioneiros ou guardas. Zimbardo descobriu que os estudantes rapidamente começaram a se comportar de acordo com seus papéis. Os prisioneiros se tornaram submissos e obedientes, enquanto os guardas se tornaram autoritários e abusivos. Duhigg usa a história de Zimbardo para ilustrar o papel do ambiente na criação e reforma de hábitos. Ele argumenta que o ambiente pode nos influenciar a realizar hábitos, mesmo que não queiramos realizá-los. Duhigg diz que o ambiente pode ser dividido em duas categorias. Ambiente físico é o ambiente ao nosso redor. Por exemplo, se o nosso escritório é desorganizado, é mais provável que sejamos desorganizados. Ambiente social é o ambiente composto por outras pessoas. Por exemplo, se os nossos amigos são fumantes, é mais provável que fumemos. Para mudar um hábito, precisamos mudar o ambiente que nos leva a realizá-lo. Se queremos parar de fumar, podemos parar de frequentar bares e clubes onde as pessoas fumam. Se queremos começar a praticar exercícios, podemos nos inscrever em uma academia ou encontrar um parceiro de exercícios. Duhigg oferece algumas dicas para mudar o ambiente. Identifique os gatilhos que levam você a realizar o hábito. O que faz você querer fumar, comer um doce ou procrastinar? Elimine ou mude os gatilhos. Se você quer parar de fumar, pode jogar fora todos os seus cigarros. Se você quer começar a praticar exercícios, pode limpar sua garagem e colocar uma esteira. Crie novos gatilhos que o levem a realizar o hábito que você deseja. Se você quer começar a comer uma dieta saudável, pode deixar frutas e vegetais prontos para comer na sua geladeira. Duhigg conclui o capítulo dizendo que o ambiente é o que nos empurra para realizar hábitos. Ele argumenta que, ao entender o papel do ambiente nos hábitos, podemos criar hábitos que nos ajudem a alcançar nossos objetivos. Aqui estão alguns trechos originais do livro que ilustram o papel do ambiente na criação e reforma de hábitos. O ambiente é como um vento que nos empurra em uma direção ou outra. Ele pode nos ajudar a realizar hábitos positivos ou negativos. Os ambientes podem nos influenciar a realizar hábitos, mesmo que não queiramos realizá-los. O ambiente é o que nos empurra para realizar hábitos. Essas citações mostram como o ambiente pode ter um impacto significativo em nossos hábitos. Ao entender o papel do ambiente nos hábitos, podemos criar hábitos que nos ajudem a alcançar nossos objetivos. O capítulo 11 do livro O Poder do Hábito é um capítulo importante. Ele oferece uma compreensão profunda do papel do ambiente na criação e reforma de hábitos. As dicas do capítulo 11 podem ser usadas para mudar qualquer hábito, desde os mais simples até os mais desafiadores. Capítulo 12. O autor apresenta um resumo das principais ideias do livro e oferece algumas dicas finais para mudar hábitos. Duhigg começa o capítulo com uma recapitulação das principais ideias do livro. Ele diz que os hábitos são formados por 3 elementos: um gatilho, uma rotina e uma recompensa. Duhigg então oferece algumas dicas finais para mudar hábitos. Ele diz que é importante começar pequeno. Não tente mudar tudo de uma vez. Comece com um pequeno hábito que você acha que pode mudar. Ser consistente. A consistência é a chave para mudar hábitos.
Tente realizar seu novo hábito todos os dias, mesmo que seja por alguns minutos. Encontrar um parceiro de apoio. Ter alguém para apoiá-lo pode ajudá-lo a permanecer no caminho certo. Duhigg conclui o capítulo dizendo que mudar hábitos é possível, mas requer esforço e dedicação. Ele argumenta que, ao seguir as dicas do livro, podemos criar hábitos que nos ajudem a alcançar nossos objetivos. Aqui estão algumas citações originais do capítulo 12 que ilustram as principais ideias do livro. Os hábitos são formados por 3 elementos: um gatilho, uma rotina e uma recompensa. Começar pequeno é a chave para mudar hábitos. Não tente mudar tudo de uma vez. Ser consistente é a chave para mudar hábitos. Tente realizar seu novo hábito todos os dias, mesmo que seja por alguns minutos. Encontrar um parceiro de apoio pode ajudá-lo a permanecer no caminho certo. Mudar hábitos é possível, mas requer esforço e dedicação. Essas citações mostram como as principais ideias do livro podem ser aplicadas para mudar hábitos. Ao seguir as dicas do livro, podemos criar hábitos que nos ajudem a alcançar nossos objetivos. O capítulo 12 do livro O Poder do Hábito é um capítulo importante. Ele oferece um resumo das principais ideias do livro e oferece algumas dicas finais para mudar hábitos. As dicas do capítulo 12 podem ser usadas para mudar qualquer hábito, desde os mais simples até os mais desafiadores. Capítulo 13. O autor apresenta um novo modelo para mudar hábitos. Duhigg começa o capítulo com uma crítica aos modelos tradicionais para mudar hábitos. Ele diz que esses modelos são baseados na ideia de que precisamos nos forçar a mudar nossos hábitos. Duhigg argumenta que este modelo é ineficaz. Ele diz que é mais fácil mudar nossos hábitos se fizermos com que eles sejam mais prazerosos e recompensadores. Duhigg então apresenta um novo modelo para mudar hábitos. Ele diz que esse modelo é baseado na ideia de arquitetura de hábitos. A arquitetura de hábitos é um processo de criação de um ambiente que nos leve a realizar hábitos positivos. Duhigg diz que isso pode ser feito alterando os gatilhos, as rotinas ou as recompensas dos hábitos. Duhigg oferece algumas dicas para criar uma arquitetura de hábitos. Identifique seus gatilhos. O que leva você a realizar o hábito que você quer mudar? Altere seus gatilhos. Se você quer parar de fumar, pode evitar estar em ambientes onde as pessoas fumam. Faça seu hábito mais prazeroso. Se você quer começar a praticar exercícios, pode encontrar uma atividade que você goste. Faça seu hábito mais recompensador. Se você quer começar a comer uma dieta saudável, pode recompensar-se com uma atividade que você goste depois de fazer uma refeição saudável. Duhigg conclui o capítulo dizendo que a arquitetura de hábitos é uma forma poderosa de mudar hábitos. Ele argumenta que, ao seguir as dicas do capítulo 13, podemos criar hábitos que nos ajudem a alcançar nossos objetivos. Aqui estão algumas citações originais do capítulo 13 que ilustram o novo modelo para mudar hábitos. O modelo tradicional para mudar hábitos é baseado na ideia de que precisamos nos forçar a mudar nossos hábitos. Esse modelo é ineficaz. A arquitetura de hábitos é um processo de criação de um ambiente que nos leve a realizar hábitos positivos. A arquitetura de hábitos pode ser feita alterando os gatilhos, as rotinas ou as recompensas dos hábitos. Identifique seus gatilhos. O que leva você a realizar o hábito que você quer mudar? Altere seus gatilhos. Se você quer parar de fumar, pode evitar estar em ambientes onde as pessoas fumam. Faça seu hábito mais prazeroso. Se você quer começar a praticar exercícios, pode encontrar uma atividade que você goste. Faça seu hábito mais recompensador. Se você quer começar a comer uma dieta saudável, pode recompensar-se com uma atividade que você goste depois de fazer uma refeição saudável. A arquitetura de hábitos é uma forma poderosa de mudar hábitos. Essas citações mostram como o novo modelo para mudar hábitos pode ser aplicado para mudar hábitos. Ao seguir as dicas do capítulo 13, podemos criar hábitos que nos ajudem a alcançar nossos objetivos. O capítulo 13 do livro O Poder do Hábito é um capítulo importante. Ele apresenta um novo modelo para mudar hábitos que é baseado na ideia de arquitetura de hábitos. As dicas do capítulo 13 podem ser usadas para mudar qualquer hábito, desde os mais simples até os mais desafiadores. Capítulo 14. O autor apresenta um caso de estudo sobre como a arquitetura de hábitos pode ser usada para mudar hábitos. Duhigg conta a história de Lisa Allen, uma mulher que estava tentando parar de fumar. Allen havia tentado parar de fumar várias vezes no passado, mas sempre voltava a fumar. Duhigg trabalhou com Allen para ajudá-la a criar uma arquitetura de hábitos que a ajudasse a parar de fumar. Eles começaram identificando os gatilhos que levavam Allen a fumar. Um dos gatilhos mais comuns para Allen era o estresse. Quando ela estava estressada, ela tinha vontade de fumar. Duhigg e Allen desenvolveram um plano para ajudar Allen a lidar com o estresse sem fumar. Eles a ensinaram técnicas de relaxamento, como respiração profunda e meditação.
Eles também trabalharam para tornar o hábito de fumar menos recompensador para Allen. Eles a ajudaram a identificar as razões pelas quais ela fumava e a encontrar alternativas mais saudáveis para essas razões. Por exemplo, Allen fumava porque gostava do sabor do cigarro. Duhigg e Allen a ajudaram a encontrar alternativas saudáveis ao sabor do cigarro, como frutas e vegetais frescos. Após 6 meses de trabalho, Allen conseguiu parar de fumar. Ela acreditou o sucesso dela à arquitetura de hábitos que ela e Duhigg desenvolveram. Duhigg conclui o capítulo dizendo que a arquitetura de hábitos pode ser usada para mudar qualquer hábito. Ele argumenta que, ao seguir as dicas do capítulo 14, podemos criar hábitos que nos ajudem a alcançar nossos objetivos. Aqui estão algumas citações originais do capítulo 14 que ilustram o caso de estudo de Lisa Allen. Lisa Allen estava tentando parar de fumar há anos. Ela havia tentado vários métodos, mas nada parecia funcionar. Duhigg e Allen começaram identificando os gatilhos que levavam Allen a fumar. Um dos gatilhos mais comuns era o estresse. Eles desenvolveram um plano para ajudar Allen a lidar com o estresse sem fumar. Eles a ensinaram técnicas de relaxamento, como respiração profunda e meditação. Eles também trabalharam para tornar o hábito de fumar menos recompensador para Allen. Após 6 meses de trabalho, Allen conseguiu parar de fumar. Ela acreditou o sucesso dela à arquitetura de hábitos que ela e Duhigg desenvolveram. Essas citações mostram como a arquitetura de hábitos pode ser usada para mudar hábitos. Ao seguir as dicas do capítulo 14, podemos criar hábitos que nos ajudem a alcançar nossos objetivos. O capítulo 14 do livro O Poder do Hábito é um capítulo importante. Ele apresenta um caso de estudo que ilustra como a arquitetura de hábitos pode ser usada para mudar hábitos. As dicas do capítulo 14 podem ser usadas para mudar qualquer hábito, desde os mais simples até os mais desafiadores. Capítulo 15. O autor apresenta um modelo para criar hábitos positivos. Duhigg começa o capítulo com uma discussão sobre a importância de criar hábitos positivos. Ele diz que os hábitos positivos podem nos ajudar a alcançar nossos objetivos, melhorar nossa saúde e relacionamentos e nos tornar pessoas mais felizes. Duhigg então apresenta um modelo para criar hábitos positivos. Ele diz que esse modelo é baseado na ideia de arquitetura de hábitos. O modelo de Duhigg para criar hábitos positivos é o seguinte: identifique seu objetivo. O que você quer alcançar com seu novo hábito? Identifique seu gatilho. O que leva você a realizar o hábito que você quer mudar? Crie uma rotina que o ajude a alcançar seu objetivo. Essa rotina deve ser simples e fácil de seguir. Recompense-se por realizar sua rotina. Isso ajudará a reforçar o hábito positivo. Duhigg oferece algumas dicas adicionais para criar hábitos positivos. Comece pequeno. Não tente mudar tudo de uma vez. Comece com um pequeno hábito que você acha que pode mudar. Seja paciente. Leva tempo para criar um novo hábito. Não desista se você não ver resultados imediatamente. Encontre um parceiro de apoio. Ter alguém para apoiá-lo pode ajudá-lo a permanecer no caminho certo. Duhigg conclui o capítulo dizendo que qualquer um pode criar hábitos positivos. Ele argumenta que, ao seguir as dicas do capítulo 15, podemos criar hábitos que nos ajudem a alcançar nossos objetivos e melhorar nossas vidas. Aqui estão algumas citações originais do capítulo 15 que ilustram o modelo para criar hábitos positivos. Os hábitos positivos podem nos ajudar a alcançar nossos objetivos, melhorar nossa saúde e relacionamentos e nos tornar pessoas mais felizes. O modelo de Duhigg para criar hábitos positivos é o seguinte: identifique seu objetivo. O que você quer alcançar com seu novo hábito? Identifique seu gatilho. O que leva você a realizar o hábito que você quer mudar? Crie uma rotina que o ajude a alcançar seu objetivo. Essa rotina deve ser simples e fácil de seguir. Recompense-se por realizar sua rotina. Isso ajudará a reforçar o hábito positivo. Comece pequeno. Não tente mudar tudo de uma vez. Comece com um pequeno hábito que você acha que pode mudar. Seja paciente. Leva tempo para criar um novo hábito. Não desista se você não ver resultados imediatamente. Encontre um parceiro de apoio. Ter alguém para apoiá-lo pode ajudá-lo a permanecer no caminho certo. Essas citações mostram como o modelo para criar hábitos positivos pode ser aplicado para criar hábitos que nos ajudem a alcançar nossos objetivos. Ao seguir as dicas do capítulo 15, podemos criar hábitos que nos ajudem a melhorar nossas vidas. O capítulo 15 do livro O Poder do Hábito é um capítulo importante. Ele apresenta um modelo simples e eficaz para criar hábitos positivos. As dicas do capítulo 15 podem ser usadas para mudar qualquer hábito, desde os mais simples até os mais desafiadores. Capítulo 16. O autor conclui o livro com uma discussão sobre o poder dos hábitos. Duhigg começa o capítulo refletindo sobre o impacto que os hábitos podem ter em nossas vidas.
Ele diz que os hábitos podem nos ajudar a alcançar nossos objetivos, melhorar nossa saúde e relacionamentos e nos tornar pessoas mais felizes. Duhigg então discute a importância de sermos conscientes de nossos hábitos. Ele diz que, se não formos conscientes de nossos hábitos, eles podem nos controlar. Duhigg conclui o capítulo com uma mensagem de esperança. Ele diz que, se entendermos como os hábitos funcionam, podemos usá-los para melhorar nossas vidas. Aqui estão algumas citações originais do capítulo 16 que ilustram o poder dos hábitos. Os hábitos são poderosos. Eles podem nos levar a lugares que nunca gostaríamos de ir, ou nos impedir de alcançar as coisas que queremos. Se não formos conscientes de nossos hábitos, eles podem nos controlar. Se entendermos como os hábitos funcionam, podemos usá-los para melhorar nossas vidas. Essas citações mostram como os hábitos podem ter um impacto significativo em nossas vidas. Ao sermos conscientes de nossos hábitos, podemos usá-los para melhorar nossas vidas. O capítulo 16 do livro O Poder do Hábito é um capítulo importante. Ele conclui o livro com uma mensagem de esperança e incentivo. As dicas do capítulo 16 podem nos ajudar a usar os hábitos para melhorar nossas vidas. Aqui estão algumas dicas adicionais para usar os hábitos para melhorar nossas vidas. Seja específico sobre seus objetivos. O que você quer alcançar com seus hábitos? Faça um plano. Como você vai implementar seus hábitos? Seja paciente. Leva tempo para criar novos hábitos. Não desista. Se você escorregar, volte ao caminho certo. Ao seguir essas dicas, podemos usar os hábitos para alcançar nossos objetivos e melhorar nossas vidas. Aqui estamos no final da nossa resenha do livro O Poder do Hábito, de Charles Duhigg. E nós aprendemos que os hábitos são formados por 3 elementos: um gatilho, uma rotina e uma recompensa. Nós também aprendemos que os hábitos podem ser mudados, mas requer esforço e dedicação. Caso tenha interesse, vou deixar na descrição o link para você adquirir o livro. Eu estou tentando chegar aos primeiros 1000 inscritos. Se você gostou do vídeo, por favor, inscreva-se no meu canal e ajude-me a alcançar meu objetivo. Toda inscrição é importante para mim. Se você se inscrever no meu canal, eu vou ficar muito feliz e motivado a continuar fazendo vídeos de qualidade. Obrigado por assistir. Até a próxima.